Deus mostrou-se, porque Jesus não vai demorar para voltar. Se Jesus fosse demorar para voltar, Deus não teria mandado a gente vir tão antes. Então eu creio que Ele vai vir logo. O mundo está aos pedaços. Estados Unidos, Europa, Brasil, agora todos vão estar em pedaços, envolvidos numa crise como nunca houve antes, numa mortandade como nunca houve antes. Mas eu lamento dizer que esta mortandade é só uma pequena amostra do que vem pela frente, porque não vão ser 700 mil que vão morrer, ou 1 milhão ou 2 milhões, serão 2 bilhões de homens e mulheres que vão morrer antes da porta da graça se fechar, nesta angústia que está chegando. 1/4 da população do mundo vai morrer, envolvendo filhos de Deus e não filhos de Deus. É assim que diz em Apocalipse, capítulo 6, verso 8. Capítulo 6, verso 8. Apocalipse, capítulo 6, verso 8. Leiam comigo. E olhei, eis aqui um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar. Quanto? A 4ª parte da terra, usando o que? Espada, é guerra. O que mais? Fome intencional. Não pensem que a terra vai deixar de produzir, mas os governos vão proibir de plantar. Lá na Holanda, 30% das fazendas não podem plantar. Se você plantar, você perde a fazenda, porque eles estão planejando uma fome intencional no mundo, e para isso eles usam guerras. O Brasil ainda não sentiu esta fome. Por quê? Porque existem fertilizantes que vieram da Rússia, a produção não parou, o Brasil ainda está sendo o celeiro do mundo. Mas, queridos, uma fome que vai matar, através da guerra, através da fome, 1/4 da população do mundo, que tem 8 bilhões de habitantes, portanto vão morrer 2 bilhões pelo menos. E o que mais além da fome e da guerra? O que mais? O que diz aí? Através da peste, vírus, Covid, pandemia. Isso é peste planejada, intencional. Não pense que guerras e fomes e pestes surgem assim do dia para a noite, não. Tudo isso é planejado em cima de uma mesa. Como é que nós vamos fazer? Onde vamos soltar? Onde vamos atingir primeiro? Qual vai ser o resultado disso? O que é que nós vamos fazer para resolver esse problema? Queridos, tudo é planejado e intencional. Por quê? Porque o nosso mundo jaz no maligno. O nosso mundo jaz no maligno. Satanás é o príncipe desse mundo. Jesus ainda não é o príncipe desse mundo. Ele não estabeleceu o reino da sua glória. Ele estabeleceu o reino da sua graça. Com a sua morte na cruz, derramando o seu sangue, implantou o reino da graça. E todo aquele que vive no reino da graça de Jesus, um dia viverá no reino da glória. Mas os reinos do mundo ainda pertencem ao príncipe desse mundo, o príncipe das trevas. Por isso ele usa a elite oculta, invisível, elite oculta mundial, para dominar presidentes, governos, bancos. Tudo é governado pela elite oculta mundial. Você pode chamar de Illuminati, se você quiser, mas é a elite oculta mundial que faz dos presidentes, dos bancos e dos primeiros ministros, dos reis e rainhas, fazem deles somente marionetes, fantoches,
porque na realidade existem esses satanistas que dominam o mundo, como também dominam os bancos centrais do mundo. Eles planejam a fome, porque ficam mais ricos. Eles planejam a peste, a epidemia, a pandemia, porque eles ficam mais ricos. Eles planejam a guerra, porque assim eles ficam mais ricos, porque eles ganham dinheiro para destruir o país e ganham dinheiro depois para reconstruir o país. É muito dinheiro que se ganha com a guerra. Queridos, Deus está avisando que antes da volta de Jesus, através do cavaleiro amarelo que se chama morte, ele é Satanás. Satanás vai usar os seus agentes na terra. Deus tem os seus agentes na terra. Você que ama Jesus Cristo e guarda os seus mandamentos, você é um agente de Deus na terra. Deus te usa. E Satanás tem os agentes dele. Essa elite oculta mundial, ele usa para o domínio mundial, para implantar a nova ordem mundial. A nova ordem mundial é o plano de Satanás para reduzir a população no mínimo em 50%. Não existe nova ordem mundial com 8 bilhões de pessoas. Não existe. A nova ordem mundial só existe reduzindo pela metade. E eles estão planejando guerras. Primeira Guerra Mundial, planejada para fundar o governo mundial com o nome de Liga das Nações, não deu certo, porque os Estados Unidos não entraram. Segunda Guerra Mundial, planejada para estabelecer o governo mundial, aí deu certo, porque criaram a ONU, Organização das Nações Unidas, em 1945. Mas agora eles estão planejando a Terceira Guerra Mundial, para implantar a nova ordem mundial. Queridos, Satanás tem planos terríveis, mas eu não estou falando isso para assustar você. Eu estou falando porque a Bíblia diz que Deus já nos revelou, mas o povo de Deus é protegido por Deus, é usado por Deus para se preparar e preparar o povo para a volta de Jesus. Eu estou dizendo isso para que você não se iluda com esse mundo. Se você sair daqui desiludido com o mundo, valeu. Porque quem é desiludido com o mundo é apaixonado pelo céu, que não resta outra coisa. Só resta o céu, meu irmão. Só resta o céu. Você começa a orar e pensar e sonhar pela volta de Jesus. E você não tira a volta de Jesus da sua mente, porque você não vê saída. Você não vê saída. Queridos, o dia e a hora ninguém sabe, somente o Pai. Jesus falou, Mateus 24, 36. Se somente o Pai sabe o dia e a hora, é porque existe o dia e a hora. Tem pessoas que acham que não existe o dia e a hora, que Deus está dependendo do ser humano. Se o ser humano for preguiçoso, vai demorar mais. Se o ser humano trabalhar mais pregando o Evangelho, vai apressar. Queridos, existe o dia e a hora. Quando Deus estabeleceu o dia e a hora da volta de Jesus, Ele já sabia quem ia trabalhar, quem não ia trabalhar, já sabia da mornidão da igreja. Ele já sabe tudo, por isso Ele já sabe o dia e a hora, mas não vai revelar agora. Só vai revelar no toque da 7ª trombeta. Quando o toque da 7ª trombeta soar, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10. Quando soar o toque da 7ª trombeta, Deus vai anunciar o dia e a hora da volta de Jesus. O toque da 7ª trombeta será após o fechamento da porta da graça. As 7 trombetas, queridos, diferente do que muitos pensam que é do passado, os que entendem as trombetas como sendo do passado, não estão levando a Bíblia a sério, porque a Bíblia não fala que é do passado. A Bíblia fala que as 7 trombetas vêm depois do 7º selo. Amém ou não? Amém ou não? A Bíblia fala que as 7 trombetas vêm depois da abertura do 7º selo, e o 7º selo ainda não foi aberto. Como é que as 7 trombetas estão no passado, se elas são tocadas depois da abertura do 7º selo? Pergunto para qualquer teólogo, para qualquer
pessoa que estuda a Bíblia, o sétimo selo já foi aberto? Todos vão dizer o quê? Não. Então as 7 trombetas não foram tocadas, porque diz claramente aqui no capítulo 8, verso 6, que as 7 trombetas, Apocalipse 8, 6, só serão tocadas depois que o sétimo selo for aberto e Jesus lançar o incensário sobre a terra. Apocalipse 8, verso 5. Apocalipse 8, verso 5. Depois que Jesus lança o incensário sobre a terra e diz: está feito, fecha a porta da graça, quem está salvo, quem está perdido. Então Satanás começa a destruir 1/3 da terra, através das 7 trombetas já reveladas em Apocalipse 8, Apocalipse 9. Mas queridos, aqui no capítulo 10, no verso 7, fala que Deus vai anunciar o dia e a hora da volta de Jesus. Leiam comigo, capítulo 10 de Apocalipse, verso 7. Mas nos dias da volta do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, então vai ser na 7ª trombeta. O que vai acontecer? Se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, os seus servos. Se cumprirá o segredo de Deus. Qual é o segredo de Deus? Só existe um segredo. Só existe um segredo. Na maçonaria tem muitos segredos, né? Mas Deus não é Deus de segredos. Deus é um Deus de segredo, no singular. Só existe um segredo na Bíblia. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai. E Ele vai revelar esse segredo quando o 7º anjo tocar a 7ª trombeta. Está na Bíblia. É alarmismo? Não, é revelação. É revelação. Queridos, nós estamos vivendo nos últimos dias da história desta terra, e Deus diz o que vai acontecer. Você que veio aqui hoje, você vai sair sabendo a ordem cronológica do que vai acontecer antes da volta de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, vamos ler o verso 29, Mateus capítulo 24 e o verso 29 e 30. Mateus capítulo 24, verso 29 e 30. Todos acharam? Capítulo 24, verso 29 e 30. E logo depois da aflição daqueles dias, vai haver uma aflição como nunca houve? Vai haver. O povo de Deus vai passar por ela, com Jesus, com o Espírito Santo, com a proteção dos anjos. Aqui diz, logo depois da aflição daqueles dias, o sol o quê? Escurecerá. O que mais? A lua não dará sua luz, e as estrelas do céu cairão, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Quando você lê isso aqui, dá a entender que o escurecimento do sol, da lua, das estrelas, esses acontecimentos ocorreriam 200 anos antes da volta de Jesus, 150 anos antes da volta de Jesus. Ou quando você lê o verso 29 e em seguida o verso 30, não daria a impressão de que seria em sequência? Na sequência, que quem assistir o sinal no sol, na lua, das estrelas, também verá Jesus voltando? Não é isso que vem na sua mente? Pois é isso que o Espírito Santo quer falar para você. Mas pastor, isso aqui não aconteceu lá em 1755, terremoto de Lisboa, 1780, escurecimento do sol, 1833, a queda das estrelas. Queridos, isso tem dupla aplicação, mas a principal aplicação é agora, para despertar a igreja da mornidão para a segunda vinda de Jesus, para despertar o mundo para a segunda vinda de Jesus. Como é que vai acontecer a conversão de milhões em um dia, se Deus não usar esses sinais majestosos?
para abalar o mundo, acordar o mundo para algo maior que está para acontecer. Queridos, Deus vai sacudir o mundo e vai sacudir a igreja, porque a igreja não está esperando por esses acontecimentos agora, no tempo do fim. Mas Jesus está dizendo, vamos ler de novo, versos 29 e 30, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. É na sequência. Quem vê uma coisa vê a outra. E o verso 31: e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade da terra, dos céus, melhor. Agora, queridos, vejam aí o verso 32: aprendei, pois, esta palavra da figueira: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o quê? O verão. Ah, está brotando, então está chegando o verão. Verso 33: igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Não é daqui 200 anos. Vejam agora o verso 34: em verdade vos digo que não passará esta geração. Que geração? Põe a mão na consciência. Põe a mão na consciência. Que geração não passará, mas verá Jesus voltando? A mesma geração que viu o sinal no sol, na lua, nas estrelas. Então, queridos, nós temos que entender que esses sinais no sol, na lua, nas estrelas têm dupla aplicação. Aconteceu naquele tempo anunciando a chegada do juízo dos mortos em 1844, mas tem uma aplicação direta aos nossos dias, preparando o mundo para a segunda vinda de Jesus. Não passará esta geração, diz aqui, sem que todas estas coisas aconteçam. E agora, para que você tenha certeza, diz o verso 35: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O Senhor está profetizando, pastor Samuel. Se isso é profetizar, eu estou profetizando, porque pregar profecia é profetizar. Eu não me titulo profeta, mas qualquer pessoa que ousa pregar profecia está o quê? Profetizando. Não está falando do passado, está falando do futuro. E o povo tem medo de falar do futuro, mas Deus abre as cortinas do futuro e mostra para você o que vai acontecer. Jesus não vai voltar do nada. De repente Jesus volta. Não, queridos. Deus não quer pegar você de surpresa. O povo de Deus não é pego de surpresa. O ímpio é pego de surpresa. Mas o povo de Deus não será pego de surpresa. Por isso, no livro Grande Conflito, a serva de Deus diz: embora não saibamos o dia e a hora da volta de Jesus, é mistério. É necessário que saibamos o quê? O tempo da volta de Jesus. E o tempo chegou. A geração chegou. É essa geração. É a nossa geração. Eu quero ver Jesus em vida. Agora, se eu morrer e você morrer, hoje, amanhã, depois de amanhã, nós vamos assistir Jesus em vida? Vamos. Porque todos os filhos fiéis de Deus que morrem crendo na segunda vinda de Jesus e guardando os seus mandamentos, eles ressuscitarão antes da volta de Jesus. Eles vão sim assistir a gloriosa volta de Jesus, porque eles ressuscitarão glorificados, numa ressurreição especial que ocorre antes da volta de Jesus, meu querido. Queridos, a Bíblia mostra profecias de tempo para o tempo do fim. Muita gente não acredita que existam profecias de tempo para o tempo do fim. As profecias de tempo para o tempo do fim não marcam o dia e a hora da volta de Jesus, mas mostram que chegou o tempo. Chegou o tempo, não sabemos o dia e a hora.
vai sair um decreto chamado dominical, o sinal da besta. Apocalipse 13, abra sua Bíblia, Apocalipse 13, veja o que a Bíblia diz que vai acontecer. Apocalipse capítulo 13 diz que vai ser implantado o sinal da besta, e esse sinal da besta vai impedir homens e mulheres de comprarem e venderem se não tiverem o sinal da besta. Por isso você tem que viver no campo, porque no campo você não precisa comprar e vender. Você come o feijão, nós plantamos feijão, nós plantamos mandioca, nós plantamos milho, nós plantamos frutas, nós temos lá mais de 100 pés de banana, nós temos lá 150 pés de abacaxi, nós temos lá vários pés de manga, nós temos lá jambo, temos abacate, temos jaca, enfim, queridos, pitomba, caju, queridos, nós não vamos morrer de fome se nós estivermos no campo. Agora, dentro das cidades, as prateleiras dos mercados vão se esvaziar em um dia. Se vem uma crise, em um dia esvazia tudo. E você vai pensar, e agora eu vou buscar comida onde? Só no campo. Quem estiver guardando o sábado, quando sair o decreto dominical, não vai poder comprar e nem vender. Por isso Jesus aconselha ir para o campo. Hoje, conversando lá com a Ida, temos 2 sítios, vamos vender os 2. E a Leila disse, não venda não. Venda um, mas não venda o outro. Vocês têm que ter um lugar para onde fugir. Um lugar onde tenha bastante açaí, bastante castanheira, bastante mandioca, enfim. Um lugar onde você pode viver do campo. Queridos, quem ficar na cidade não está pecando, mas vai sofrer desnecessariamente. E quando você for para o campo, você tem que ter um lugar bem espaçoso para receber os irmãos que vão precisar, que não se prepararam, mas são sinceros e vão precisar. Nós não estamos pensando só, eu e a Leila, nós estamos pensando também e orando para que Deus mostre quem terá que ir para lá quando sair o decreto dominical, criando espaço para isso, plantações para isso. Querido,